Olá, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem no Salmo 50, que diz o seguinte: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado, à sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis e de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Queridos, alguém já disse que o Brasil não é para amadores. O mundo do crime está cada vez mais descarado e até mesmo modernizado, tanto que os falsificadores de dinheiro utilizam a internet para realizar o seu comércio e tem até promoção, do tipo, quanto maior a quantidade, maior a promoção. A última notícia que circulou em relação a isso foi de um velhinho que aceitou uma nota de R$ 420. Pois é, ninguém gosta do que é falsificado. Afinal de contas, o que é falsificado não tem o mesmo valor e a mesma qualidade do original. E quando nós olhamos aqui para o Salmo 50, nós vemos Deus convocando o seu povo à prestação de contas, porque eles estavam prestando um culto falsificado. Este salmo apresenta Israel adorando a Deus meramente apenas por sacrifícios, mas rituais, sacrifícios vazios. Liturgia, nada mais que liturgia. E aqui nos primeiros versículos nós vemos Deus, o próprio Deus, vindo até eles e convocando o seu povo a prestar contas mediante a aliança que foi estabelecida entre eles. Na minha terra nós diríamos que Deus estava chamando o povo na chincha. E aqui é o próprio Deus que comparece. É Ele quem vai falar, é Ele quem vai julgar, é Ele quem se assenta como juiz e convoca toda a terra de um canto ao outro como testemunha do que vai acontecer. O palco desse julgamento é Sião, de onde resplandece a sua glória. E também junto de Deus vem fenômenos. Fogo vai à sua frente, tempestade vai ao seu redor. E todo esse movimento evoca aquele primeiro encontro que Deus teve com o seu povo no Monte Sinai.
não é só a terra que é chamada como testemunha, mas os céus também são convocados. Aqui está se formando uma grande e terrível assembleia e algo incrível vai acontecer. Israel deve prestar contas a Deus. Sabe, Deus não está reclamando dos sacrifícios. Ele não convocou toda essa assembleia para reclamar das ofertas. O que ele está reclamando, o motivo dessa assembleia, o problema era a intenção do coração daqueles adoradores. O que Deus está repreendendo aqui é uma religião impensada, uma religiosidade vazia, um mero rito, algo vão. Eles viam a Deus como se Deus fosse um parente pobre que vivesse reclamando de sua situação e que os familiares eram movidos a ajudar esse familiar pobre simplesmente pelo constrangimento e não por um verdadeiro afeto. Eles estavam tratando Deus assim. Olha lá, Deus está bravo de novo. Deus está reclamando de novo. O que será que a gente fez de errado? Ou o que será que a gente deixou de fazer? Qual foi o mandamento que a gente quebrou? O que a gente tem que fazer? Será que tem que fazer um sacrifício? Entregar uma oferta? Será que tem que orar um salmo? Tem que fazer uma oração qualquer? O que nós devemos fazer para tranquilizar esse Deus e torná-lo favorável a nós? Um sacrifício? Uma adoração? O que ele pedir, a gente faz. Por ter essa visão tão rasa, a prática cultica de Israel estava se tornando superficial, protocolar, vazia e, consequentemente, falsa. O Salmo aponta para esse erro da adoração de Israel, mas também nos convida a olhar para a nossa adoração e para que a gente possa avaliar a qualidade do culto que nós prestamos a Deus. Porque, afinal de contas, infelizmente, nós temos a capacidade de também prestarmos um culto falsificado a Deus. E isso é terrível. Isso não pode acontecer. Liturgicamente impecável. Canções teologicamente perfeitas. Um sermão capaz de moer o coração daquela ovelhinha mais rebelde. Mas Deus pode olhar para esse nosso culto e dizer: não aceito. Não aceito. Tem aparência de culto, tem cânticos de culto verdadeiro, tem liturgia de uma adoração verdadeira, mas aos olhos de Deus não é verdadeiro. Ele não vai aceitar. Há alguns anos atrás, em minha igreja, pregou um pastor que entregou um sermão maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. Ele pregou em Êxodo 15, quando conta a história das águas de Mara e Elim. Irmãos, que sermão! Aplicações emocionantes, uma teologia impecável, o tom de voz perfeito. Aquela mensagem mexeu com o meu coração, mexeu com os meus irmãos. Eu saí dali edificado e com vontade de pregar aquele mesmo sermão, para que Deus agisse nos corações dos meus ouvintes da mesma forma que Ele falou ao meu coração. Eu gostei, toda a igreja gostou. Mas passou um tempo e a esposa daquele pastor começou a frequentar sozinha a nossa igreja. Semana após semana ela estava vindo desacompanhada de seu marido. Eu achei estranho, até que eu fiquei sabendo que aquela mulher estava em processo de divórcio com seu marido, porque aquele pastor que havia pregado na nossa igreja, marido dessa mulher, há anos estava tendo um relacionamento adúltero com uma outra mulher da igreja deles. Aquele pastor que aos nossos olhos era perfeito, aquele pastor que entregou um sermão fantástico e que liturgicamente caminhou de forma perfeita, tintim por tintim aos nossos olhos, e estava cultivando em seu coração o fruto amargo do adultério. Aquela pessoa que pregou de uma forma tão fantástica não foi aceita por Deus. Nós olhamos de fora e vimos perfeição, mas Deus avalia o coração.
aquela boca que entregou um louvor e entregou um sermão, era a mesma boca que beijava uma mulher alheia. Mas quem viu de fora aplaudiu, mas quem viu dentro, o próprio Deus o reprovou. Essa religiosidade vazia é um risco para todos nós. E o Salmo destaca que Deus não apenas chama a atenção do culto vazio, mas também da possibilidade de haver hipócritas dentro do povo de Deus. Pessoas que se dizem povo de Deus, mas na verdade não são. Essas pessoas são chamadas de ímpias e elas têm características bem marcadas, que não é tão complicado de achar por aí não. Essas pessoas dizem que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Essas pessoas não gostam de ser repreendidas ou disciplinadas. Essas pessoas também se tornam amigas de ladrões e adúlteros. A boca também está cheia de maldade, mentiras e maledicência. No próximo semestre, nós iremos, se Deus nos permitir, apresentar nosso último sermão. E eu espero de coração que você se saia muito bem. Muito bem. Mas mesmo que você entregue um sermão perfeito, a ponto de tirar um 10 com o Juliano, a ponto do reverendo Donaldo não reclamar do seu português em nenhum momento, a ponto de você conseguir a proeza de escapar de qualquer piadinha sarcástica do K. Se um daqueles avaliadores fosse o próprio Deus, o que ele diria para você? Esse Deus que não julga português, esse Deus que não avalia o método homilético, mas que avalia a qualidade dos corações, que realmente nos conhece como nós somos, sem as nossas máscaras de santidade, o que ele diria para você? Qual seria a sua nota? Como ficaria a sua avaliação? Ele te aprovaria? Irmãos, nós não podemos nos esquecer que um dia nós também seremos julgados. Nós estaremos diante desse juiz e nós prestaremos contas de todas as nossas atitudes. O povo estava com um foco completamente errado em sua adoração. E o resultado disso era um culto sem valor. E é por isso que Deus, com graça e misericórdia, passa a ensinar os israelitas a cultuar da forma correta. Deus, então, revela, logicamente, que ele não tinha necessidade de carne ou sangue de animais. Ele não come ou bebe. E mesmo se necessitasse, ele não iria pedir a simples humanos. Afinal de contas, todos os animais pertencem a ele. Ele é o criador de todas essas coisas. Ele não tem necessidade de ser servido por mãos humanas. Nessa grande assembleia que Deus organizou, ele revela o que de fato ele deseja. E o que de fato Deus deseja é que nós sejamos gratos a ele, que cumpramos os nossos votos ao Deus Altíssimo e que no dia da angústia nós clamemos a ele. E ele vai nos socorrer e como resultado nós honraremos a esse nosso Deus. Irmãos, gratidão, cumprir de votos, clamar e orar são expressões do quê? Denotam o quê? Denotam relacionamento. É isso o que Deus espera de nós. Essa é a verdadeira adoração ao nosso Deus. Muito mais do que rituais vazios, o Salmo trata de um verdadeiro relacionamento com Deus. O texto, ele quer relembrar que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de relacionamento. É como se alguém estivesse dizendo, vocês se esqueceram? Vocês se esqueceram? O que está acontecendo não era os planos de Deus. Isso daí não era a intenção de Deus. Ele quer o amor de vocês. Ele não quer a carne de vocês. Ele quer a gratidão de vocês, não o dinheiro de vocês. Ele quer que a satisfação de vocês esteja nele, não o louvorzão. Em outras palavras, Deus deseja você e não o que você tem.
Deus havia se tornado um ser distante, que de tempos em tempos Israel ia lá e prestava alguma adoração, algum louvor, alguma adoração, mas não havia uma conversa diária, igual a Moisés, que conversava com Deus como amigos conversam. Isso denota intimidade. Há muito tempo Israel estava entregando ofertas meramente pela obrigação de entregar ofertas. E não estavam entregando com um coração disposto e alegre a ofertar. Eles não estavam fazendo como, por exemplo, fez Davi, quando se negou a entregar uma oferta que não lhe custasse nada a Deus. Ritual por ritual, oferta pela oferta, liturgia por liturgia, mas nenhuma conexão amorosa com esse Deus do ritual, nenhuma comunhão com o Deus da oferta, nenhuma intimidade com o Deus da liturgia. Ele ensina o povo então a adorar da forma correta, ajusta a visão de adoração para que ele se apresente ao seu povo como o Deus que mostra a salvação a todos os que são gratos a ele e andam em seus caminhos. Ele busca então um relacionamento com o seu povo. Ele espera o mesmo de nós. Exatamente a mesma coisa. Um relacionamento completo entre o Criador e a criatura. Um relacionamento entre um pai amoroso e os seus filhos. Um relacionamento entre o resgatador e aquele que foi resgatado. Certa vez, uma mulher samaritana foi surpreendida por Jesus, que começou a conversar com ela. E aí ela perguntou para Jesus onde seria o local correto para adoração. Se seria em um monte ou em Jerusalém. Ela estava preocupada com locais. Ela estava preocupada com detalhes litúrgicos e exteriores. Mas Jesus começa a apontar um caminho correto para a verdadeira adoração. E ele diz que o que importa é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Em espírito porque vem de dentro, vem do coração. E em verdade porque é real. Essa mulher, se ela bebesse da água da vida, ela seria plenamente capaz de prestar uma adoração verdadeira a Deus, espiritualmente verdadeira a Deus, não importando o local ou a forma. Irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, concedendo acesso direto a Deus a todos os que hoje creem em Jesus Cristo como Salvador, não importando o local onde esse Deus é adorado ou invocado. Em Cristo, nós temos plena capacidade de prestarmos uma verdadeira adoração a Deus. Por que não fazê-lo? Por que não prestá-lo? Em Cristo, nós temos essa capacidade e é o que Ele espera de nós, o nosso coração, vidas piedosas, vidas obedientes. Tudo isso deve ser a nossa principal adoração. Deus deseja que você invista tempo com Ele, conhecendo, orando, jejuando, meditando na sua palavra, estudando a sua palavra. Ele quer que todos os dias a sua vida seja dedicada a Ele. É isso que Ele quer de nós. Logicamente, eu não estou querendo dizer que a liturgia, a nossa liturgia, ela é essencialmente má. Afinal de contas, como presbiterianos, nós gostamos de uma boa liturgia. Alguns mais tradicional, outros menos tradicional, uns com terno e gravata, outros sem terno e gravata, hinos, cânticos e por aí vai. Tudo isso é bom, tudo isso tem o seu valor, mas o problema existe quando tudo isso está desacompanhado de uma vida piedosa e de uma sede real de Deus. Em 1736, um jovem inglês muito capaz desenvolvia o seu ministério nos Estados Unidos. E lá ele pregava, ensinava, discipulava e celebrava todos os sacramentos com a pompa necessária.
mas em seu interior ele nutria uma dúvida muito cruel, uma insegurança que o atormentava a todo momento. Ele não tinha certeza da própria salvação. Ele que falava da salvação, não tinha certeza da salvação. Ele que falava de paz com Deus, ele mesmo não tinha paz com Deus. E quando ele viu o seu ministério ruir, ele decide voltar para a Inglaterra. Esse homem se chamava John Wesley. E ali na Inglaterra, em um culto de noite, ele escutou a leitura do prefácio que Lutero escrevera sobre a Epístola aos Romanos. E naquele momento ele sentiu Deus concedendo-lhe fé. Fé verdadeira, fé salvadora em Jesus Cristo. E a partir daquele momento nunca mais ele duvidou. A partir daquele momento, John Wesley não prestaria mais uma adoração vazia e falsificada, mas aquela adoração partiria a partir daquele momento de um coração regenerado, um coração cheio do Espírito Santo, um coração cheio de confiança e de fé. Nós precisamos nos esforçar para termos um coração que deseja e que busca a Deus. Não apenas de corpo presente na igreja, mas em espírito e em verdade. Uma adoração consciente, é isso o que Deus nos ensina e é isso o que Ele deseja de nós. Irmãos, se nós não mudarmos o nosso relacionamento com Deus, se nós não cultivarmos uma intimidade com o nosso Criador, nós corremos o risco de nos tornarmos hipócritas. E assim como criminosos que soltam dinheiro falso e sem valor, nós podemos da mesma forma prestar um culto igual a uma nota de R$420. Um culto falsificado, vazio e sem valor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.